Pessoal, a grande questão é, será mesmo que os ministros do STF estão com medo do relatório do representante da OEA, o Pedro Baca Villarreal, aqui no Brasil, né, que trata da liberdade de expressão e censura? Pois é, tem uma matéria da Mônica Bergamo que está gerando aí discussões das mais acirradas. O André Marsiglia, por exemplo, ele soltou uma nota aqui que diz o seguinte: corre nas redes uma entrevista da Mônica Bergamo, dizendo que o STF estaria apreensivo com o relatório da OEA. E aí, para você entender um pouquinho mais, eu vou te fazer um pedido, tá, pessoal? Ó, tem os nossos livros que estão disponíveis aqui. Se você puder estar ajudando com os livros, eu te agradeço muito, tá? Que esses livros vão te trazer muito conhecimento, além do que é uma forma de você ajudar o nosso canal, que está desmonetizado, tá bom? Mas voltando à matéria, o Marsiglia disse o seguinte: o que realmente o STF teme de verdade é a forma como nossa censura está apresentada no mundo. E isso não depende só da visita ou do relatório, mas sobretudo de nós, né? Fazemos o papel de divulgar tudo que está acontecendo. Se politizarmos demais a visita, adjetivando ministros, vociferando contra o STF, o relatório será político e o tema será visto assim lá fora. E ele está certo. Ou seja, se politizar demais, ficar colocando termos pejorativos, criticando, ditador, não sei o quê, um Hitler dos tempos modernos, se ficar fazendo isso, vai só enfraquecer. Ou seja, precisa das pessoas sérias, né? Ele escreveu o seguinte: se formos técnicos, sóbrios e eles ouvirem as pessoas certas, talvez tenhamos mais chance de maior adesão mundial à causa. E ele tá certo aqui. Olha só, a matéria da Mônica Bergamo, que foi publicada na Folha de São Paulo, diz o seguinte: a visita do relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem gerado desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma pulga na orelha. Embora a conversa que ele teve com o presidente do STF, Barroso, e com o ministro Moraes tenha sido considerada positiva pelo lado deles, há uma desconfiança de que eventuais críticas que Vaca faça no documento que vai divulgar sejam usadas por integrantes da oposição para politizar o julgamento de Jair Bolsonaro, que deve ocorrer ainda nesse semestre. A verdade é a seguinte: se o Pedro Baca não fala nada e faz um relatório pífio, o Trump não vai gostar nada disso. Vai pôr pressão. O próprio Eduardo Bolsonaro esteve, né, com a Maria Elvira Salazar, que é uma das deputadas que mais pressionam, né, acerca da censura que acontece no Brasil. Já por outro lado, o que a gente percebe é que se ele fizer um relatório firme ou com críticas, isso vai ser utilizado pela oposição e pelo Trump da mesma forma, tá? Então, se ele dá um relatório negativo ao STF, o Trump utiliza isso, o Pedro Baca fica bem com os Estados Unidos. Se ele dá um relatório negativo, né, ou seja, que não tem liberdade de expressão no Brasil, que a censura está forte, né, ou o contrário, se dá um relatório a favor do STF, né, o que vai acontecer é que o Trump vai partir para cima, tá? Então, assim, olha só, foi interessante. O Deltan Dallagnol fez uma publicação onde ele coloca um momento de uma fala aqui, mostrando que o STF, de certa forma, está pressionado. Ele escreveu o seguinte: o STF está apavorado. Ministros do STF estão preocupadíssimos com o futuro relatório de Pedro Vaca, relator para a liberdade de expressão. E sim, faz muito sentido essa preocupação. Escuta só o que ela disse aqui. A visita do relator especial, né, do Pedro Vaca, que é um advogado colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, a visita dele, Megali, está agitando bastante os bastidores de Brasília e tem gerado uma desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal, na mesma proporção em que está gerando entusiasmo entre os bolsonaristas, né? Então ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Alexandre de Moraes, e a conversa foi boa, foi amistosa, né? Mas apesar disso, há uma desconfiança de que ele vai fazer um relatório
com críticas, né? E que essas críticas, Megali, não vão ser simplesmente críticas que vão ser rebatidas, ponto final. Não, com críticas, né, que vão ser usadas por integrantes da oposição para politizar o já previsto julgamento de Jair Bolsonaro. Vai ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer, provavelmente o Supremo nesse semestre ainda marca o julgamento do Bolsonaro, né? Vai ser oferecida a denúncia contra ele pela Procuradoria-Geral da República. A partir daí começa a discussão do julgamento, ao mesmo tempo que vai começar a discussão deste relatório. Então o conteúdo desse relatório ele não vai ser um conteúdo inocente ou um conteúdo técnico simplesmente que vai aparecer na imprensa e tudo bem, não. Vão ser duas coisas paralelas, então esse é o temor, né? Depois que ele conversou com os magistrados, ele teve um encontro com parlamentares bolsonaristas, que eu não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos, Megali. Nesse encontro, os parlamentares fizeram críticas muito duras. O senador Magno Malta, por exemplo, ele colocou uma foto assim do ministro Dias Toffoli, numa capa da revista Veja, e falava: esse rapaz aí ficava dizendo que os ministros são estelionatários, que o Brasil vive uma ditadura, e o Pedro Vaca anotando tudo. E assim que ele deixou essa reunião com os parlamentares bolsonaristas, ele foi questionado por um jornalista do Metrópolis, que estava na saída, e ele falou: o tom dos relatos é realmente impressionante, ou seja, dando ali já uma pista de para onde ele está atendendo, né? Diz que vai avaliar tudo com calma. Aí quando ele foi questionado sobre os ministros do Supremo, ele falou: eles já divulgaram um release, depois vai ter a minha voz, a nossa voz da comissão, a versão sobre aquela reunião e a versão sobre os fatos. Enfim, nas reuniões que ele teve com integrantes do governo, com integrantes do Conselhão, por exemplo, representantes da sociedade civil que fazem parte do Conselhão, o retorno que eu tive é que as reações dele, né, quando ouvia que há liberdade de expressão no Brasil, eles foram protocolares. Assim, é o sentimento que quem está conversando com ele está revelando, passando aqui para mim, que eu estou passando para vocês. Então, há uma certa desconfiança de como vem esse relatório. E mais do que isso, o que vai ser feito desse relatório? Que uso vai ser feito desse relatório? Que deve sair exatamente no timing aí do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um temor também, uma percepção de que um relatório duro pode ser usado eventualmente até por Donald Trump para fazer alguma crítica, algum ataque ao governo brasileiro. Mas isso já é uma segunda consequência. A consequência principal é o relatório ser divulgado no momento em que o Supremo vai estar julgando o Bolsonaro. Então, como vem o relatório? Vai ter uma tentativa de desqualificação do Supremo ou não? Pois é, o que ela deixou bem claro aqui foi o seguinte: olha, esse relatório pode não vir da forma que eles esperavam. Segundo as informações da própria Mônica Bergamo aqui, é de que, enquanto estava com setores da sociedade civil ligados ao governo, com o próprio governo e também com o Supremo Tribunal Federal, ele foi muito protocolar. Ou seja, não quis se alinhar, demonstrar sorrisos, nada nesse sentido. Só que a censura, ela está sendo percebida, né, não só por setores da OEA. Ou seja, o setor americano é o que mais está pressionando. Olha só, o senador dos Estados Unidos questiona a PGR sobre censura e violação de direitos no Brasil, né? O senador Cheney Jett, né, ele já vem sendo crítico há muito tempo. Ele representa o estado de Oklahoma, né? E ele disse que enviou uma carta à Procuradoria-Geral da República falando que há censura e violações de direitos humanos no Brasil. Que ele já reconheceu isso e que ele já tem a percepção de que há violações no Brasil. No documento, é interessante que o Jett ele se manifesta com a preocupação de relatos de advogados, jornalistas e cidadãos brasileiros. Ou seja, existiu uma investigação paralela do Cheney Jett, do senador norte-americano, que ouviu advogados, jornalistas e cidadãos brasileiros sobre ações que, segundo ele, violaram, inclusive, garantias individuais previstas em tratados internacionais. E que pela violação dos tratados internacionais, a qualquer momento pode haver uma denúncia. Inclusive, o secretário-geral da administração Trump, o Marco Rubio, já deu a entender que fará uma denúncia no Tribunal Penal Internacional. Ou seja, o fato é que há uma pressão grande e não é à toa, né, que realmente eles estão preocupados, né? Eu, no lugar deles, estaria também. Vamos lá, pessoal. O Bolsonaro publicou hoje uma imagem, provavelmente criada por inteligência artificial, e o Bolsonaro começa a soltar notas, né, mostrando o alinhamento total com Donald Trump. Ele escreveu o seguinte: quando o presidente, cortei dinheiro para ditaduras, incluindo obras em Cuba e o trabalho escravo
via mais médicos. Quando eu voltar à presidência, transformarei a libertação do povo cubano em prioridade da política externa. Tudo em cooperação com Donald Trump e Javier Milei. Ou seja, ele fala aqui que vai voltando, né? Ele vai atuar em alinhamento com Trump e Milei, né? Para eliminar as ditaduras. Ou seja, vociferou aqui para o seu eleitorado, né? Para o público bolsonarista, que gosta muito, eu particularmente acho que é o caminho, né? Tem que enrijecer com essas ditaduras, não tem dúvidas, né? Que essas ditaduras merecem uma resposta à altura. Torço pela queda do Maduro, torço pela queda, né, do governo cubano, e o Bolsonaro, com isso, mostra, ele até faz isso para sinalizar, né? Para que tenha uma repercussão, para sinalizar alinhamento, inclusive, né, com Trump e Milei, tá bom? Pessoal, você gostou do conteúdo que a gente trouxe para você? Foi um vídeo mais rápido, né? Uma forma que você tem de estar ajudando o canal, que está desmonetizado, eu não estou ganhando nada para fazer os vídeos para vocês, é adquirindo um dos nossos livros, né? Então eu tenho Espiritualidade e Prosperidade, Os Segredos dos Ricos nos Investimentos. Aqui você vai aprender a fazer investimentos, tá? Entender como funciona um CDB, como não deixar seu dinheiro parado e perdendo, tá? E a gente vai estar fazendo aqui essas aulas depois de mentoria para quem está adquirindo os livros, tá bom? Então, faz o download que você ajuda bastante, paga o valor que você acha justo e isso, sem sombra de dúvidas, ajuda bastante o canal, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.